Olá, turma. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero encontrá-los bem. Não sei que horas que vocês estarão assistindo essa aula, mas desejo que vocês compreendam cada vez mais o nosso assunto, tirem dúvidas, participem. Espero que estejam gostando das nossas aulas. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de psicologia do desenvolvimento. Na aula passada, nós fizemos um apanhado geral do que seria a psicologia enquanto ciência, a psicologia e suas áreas de atuação, né? A importância da psicologia na educação, a importância da psicologia para a pedagogia, para a aprendizagem, para a educação. Então, vamos dar continuidade aos nossos estudos dessa área tão abrangente, que engloba o comportamento humano, que estuda as nossas emoções, os nossos processos psíquicos, os nossos processos psicológicos. Bem, desenvolvimento humano, né? Como vocês podem ver aqui nessa figurinha, o desenvolvimento humano ele vai apresentar alguns ciclos, algumas fases da vida, né? Alguns ciclos de vida. Então, a gente vai discutir esses ciclos de vida desde o nascimento, a infância, primeira infância, segunda infância, terceira infância, puberdade, adolescência, vida adulta e velhice, assim como nós estamos verificando aqui nessa fotinha, né, as fases do ciclo de vida, certo? Então, pessoal, quando a gente fala em desenvolvimento humano, né, as qualidades, os comportamentos e as ideias que definem o que significa ser humano? São inatas, adquiridas ou ambas? Aqui ele está perguntando o seguinte: as nossas qualidades de ser humano, os nossos comportamentos, eles nascem conosco ou eles são adquiridos através das influências externas, do meio, ou de ambos? Nascem e também são adquiridos do ambiente que nós estamos inseridos, né? Então vamos lá. Qual a importância do contato social durante todos os nossos anos de formação, durante todos os nossos ciclos de vida? Né? Sua falta pode ser superada, né? A falta do contato social, discuti isso bastante com vocês nas aulas passadas, da importância do social para o nosso desenvolvimento enquanto pessoa, para o nosso desenvolvimento enquanto ser humano, né? A importância de nós interagirmos, a interação social, né? E os instrumentos que fazem parte dessa interação social, como a linguagem, né? Como diz o Vygotsky, nós nos constituímos a partir do outro, né? É dessa interação social que nós estabelecemos com o outro que nós vamos nos desenvolvendo, né? Então, aqui para iniciar, eu trouxe essas duas perguntinhas para a gente poder ir refletindo acerca do que seja o desenvolvimento humano e a importância do contexto social para esse desenvolvimento humano, certo? Então, pessoal, se a gente for fazer uma breve conceitualização do que seja o desenvolvimento humano é o estudo científico dos processos de mudança e estabilidade ao longo do ciclo da vida humana. Investiga como as pessoas mudam ao longo da vida. As pessoas elas vão se reorganizando, né? Nascem, crescem, reproduzem ou não e chega ao fim da vida, né? Então, o desenvolvimento humano é essa área científica que estuda esses processos de mudança que o ser humano vai adquirindo ao longo do tempo. Quando nós falamos em desenvolvimento humano, é importante a gente elencar algumas abordagens. As primeiras abordagens falam de biografias de bebês, diários que registravam o desenvolvimento inicial de uma criança. É importante todos esses registros iniciais, as características biológicas, de como esse bebê está se desenvolvendo. Sim, até hoje nós fazemos esse acompanhamento, né? As crianças, quando nascem, e são acompanhadas por profissionais de saúde, os profissionais de saúde conseguem medir o peso da criança, conseguem verificar se a criança já falou dentro da idade, né? Se a- é,
durante até os 3 anos, se ela já consegue falar, caminhar, o aceitável é que, até 3 anos ela já consiga caminhar, já consiga falar, né. O que foge disso, passa a se tornar alvo, né, de investigação e de avaliação para poder ofertar um tratamento adequado e uma estimulação para que essa criança consiga se desenvolver, né, alcançar um desenvolvimento compatível com a idade cronológica dela, né, que a gente tem idade psicológica, idade cronológica, então existe todo esse acompanhamento ainda, tá. Nós sabemos que o Charles Darwin, ele fez esses estudos da evolução das espécies, foi o primeiro que trouxe essa natureza desenvolvimental do comportamento infantil como um processo ordenado de mudança. Claro que o Darwin ele trouxe essa perspectiva evolucionista, né, que os indivíduos eles iam evoluindo. Então, o Darwin publicou notas sobre o desenvolvimento sensorial, cognitivo e emocional de seu filho. Então, era muito comum, naquela época, os estudiosos, assim como Darwin, Piaget, eh, acho que até o behaviorista Watson, John Watson, fazerem, realizarem experimentos com os próprios filhos, com os próprios bebês, né? Com as próprias crianças que pertenciam à sua família. E daí eles verificavam toda essa parte de desenvolvimento cognitivo, que é a cognição, pensamento, raciocínio, desenvolvimento emocional e desenvolvimento sensorial, né? Dessas crianças. A adolescência, pessoal, foi considerada um período de desenvolvimento específico no começo do século XX. O século XX também viu a publicação dos trabalhos do Freud e do Piaget e passou a categorizar a adolescência como um período do desenvolvimento humano, um período específico do desenvolvimento humano. Então, antigamente a gente tinha as crianças, que inclusive as crianças eram eh, colocadas para trabalhar nas indústrias, Revolução Industrial você acompanha ali a inserção de muitas crianças nos chãos de fábrica, nas fábricas, em condições insalubres. E aí, a criança era vista como uma adulta em miniatura, antigamente, né. Hoje nós compreendemos essas especificidades que nós possuímos tanto na infância quanto na adolescência, como períodos de desenvolvimento humano, condição peculiar de desenvolvimento humano, inclusive até o nosso Estatuto da Criança e da Adolescência, o ECA, eh, traz muito bem essas condições peculiares do desenvolvimento tanto da infância quanto da adolescência. Então, a gente vem com essa perspectiva do estudo do desenvolvimento humano a partir de alguns objetivos, né? Que seria descrever, explicar, realizar as previsões e a modificação do comportamento. Então, os estudos do desenvolvimento humano irão trazer, escrever essas normas para o comportamento de várias idades, né? O que que é aceitável dentro do comportamento humano, de 0 a 3 anos, de 3 a 6, né, de 7 a 10 a 11 anos, de 12 a 18, que é a adolescência, né, de 19 a 50, que é a vida adulta, né, a partir dos 65, que é a velhice. Então, assim, quais seriam os comportamentos, as habilidades sociais, cognitivas, motoras, emocionais que devem fazer parte desse ciclo de vida específico, né? Então, explicar também como é ou não aprendido ou adquirido determinado comportamento. Esse comportamento ele foi aprendido a partir do meio em que esse indivíduo está inserido, né? Prever comportamentos posteriores através de conhecimentos adquiridos previamente e modificar comportamentos a fim de se obter conhecimento de como determinado comportamento se desenvolveu. Então, os objetivos dessa ciência que estuda o desenvolvimento humano engloba todas essas características, né? De descrever, de explicar, de prever, de modificar determinados comportamentos que irão atravessar os ciclos de vida, o desenvolvimento humano. Então, pessoal, dentro desses estudos do desenvolvimento humano, alguns cientistas, né, trouxeram dois tipos de mudanças específicas a serem avaliadas.
mudanças de cunho quantitativo e mudanças de cunho qualitativo. Se a gente for, por exemplo, avaliar dentro de uma perspectiva quantitativa, essa mudança é percebida em número ou quantidade. Por exemplo, o crescimento da criança, a perda de altura, a perda de peso, o ganho de peso, as aquisições de vocabulário, isso é quantitativo, né? Se você tem uma criança que dentro de uma determinada faixa etária, ela está com peso abaixo do aceitável para essa fase, certamente a gente tem uma variável a ser analisada, a ser monitorada, né? E qualitativa, mudança no tipo, na estrutura, na organização, marcada por novos fenômenos que podem ser antecipados com base no funcionamento anterior. Exemplo, uma mudança de uma criança não verbal para a criança que entende palavras. Consegue comunicar-se verbalmente. Aprendizagem de uma nova habilidade, né? Então, vejam, existe também essa possibilidade de desenvolvimento de características, de comportamentos, né? É, e de funcionamentos, né? A esse nível mesmo funcional que o indivíduo desenvolve, né? É, por exemplo, aos 3 anos não consegue falar, né? Era uma criança não verbal, mas aos 6 ela já consegue verbalizar e se comunicar, certamente a gente teve uma mudança estrutural nessa aquisição da linguagem, que é uma função psíquica, uma função do ser humano que faz parte do seu desenvolvimento, certo? Então, a gente tem alguns domínios do desenvolvimento, e a gente vai estar falando muito deles quando nós tratarmos de desenvolvimento humano, né? Que seria o desenvolvimento físico, ou motor, desenvolvimento cognitivo, que diz respeito às funções psíquicas, psicológicas, capacidades mentais, e o desenvolvimento psicossocial, que está dentro desse escopo de relações e de interações sociais que o indivíduo estabelece, certo? Então, a gente vê, por exemplo, no desenvolvimento físico, crescimento do corpo, crescimento do esqueleto, da coluna vertebral, o indivíduo ele vai aumentando o formato físico do seu organismo, né, do seu corpo. Crescimento do cérebro, né? A gente acompanha também padrões de mudança nas capacidades sensoriais, habilidades motoras. O indivíduo primeiro engatinha, se arrasta, senta depois, né? O recém-nascido ele não senta, senta, depois caminha, né? Adquire essa estabilidade para se movimentar, para se locomover, certo? Então, esse é o desenvolvimento físico. Desenvolvimento cognitivo diz respeito a todas as mudanças mentais, psicológicas, psíquicas, que envolvem aprendizagem, atenção, memória, raciocínio, linguagem, pensamento, criatividade, inteligência, percepção, atenção. Então, vejam como dentro desse escopo do desenvolvimento cognitivo, nós temos um desenvolvimento de uma série de habilidades que dizem respeito à nossa capacidade mental. E o desenvolvimento psicossocial? Justamente o que diz respeito às nossas interrelações, às nossas emoções, à nossa personalidade, aos nossos relacionamentos sociais, a forma com que nós nos desenvolvemos perante o mundo, a visão de mundo que nós desenvolvemos a partir das nossas interações e das influências sociais que nós estabelecemos, né? Então, esses 3 domínios, eles conseguem caminhar interconectados, interrelacionados, interagem entre si. Para o desenvolvimento cognitivo, eu necessito do desenvolvimento físico, eu necessito do desenvolvimento social, psicossocial, certo? É a partir daí, desse conjunto de funções, que o indivíduo ele consegue ir se desenvolvendo. Então, pessoal, sobre essas divisões de ciclos de vida, que foi algo que eu já venho falando para vocês agora desde o início da nossa aula, né? Essa divisão de ciclo de vida são períodos de uma construção social. A sociedade, para se ter uma noção de como que
está dividido esse desenvolvimento humano, ela decidiu dividir esse desenvolvimento humano em fases, em ciclos, né? Então, por exemplo, a adolescência, em determinadas sociedades, ela ainda é muito criticada. Não se aceita essa noção de adolescência, né? Mas para outras, principalmente as sociedades altamente capitalistas, já trazem essa conjuntura de que a adolescência é sim um ciclo de vida, é uma fase da nossa vida, tá? Então, as diferentes sociedades vão dividir de uma forma diferente o desenvolvimento humano. Nas sociedades industriais ocidentais, geralmente a gente segue uma sequência de 8 períodos. Como vocês conseguem ver bem aqui, bem facilmente aqui nessa foto, é que a gente tem, por exemplo, aqui o bebê, o recém-nascido, criancinha da primeira infância, segunda infância, aí você tem terceira infância, aí já entra aqui a puberdade aos 11 anos, adolescência, fase adulta, né? Velhice e a velhice maior, né? A terceira, também conhecida como terceira idade, né? A última fase do envelhecimento humano. Então, vejam como essa construção social baseada em ciclos, em fases, é importante para a gente compreender também como o desenvolvimento humano se apresenta. Período pré-natal, da concepção ao nascimento. Foi concebido o embrião, né? Foi formado um feto, né? Houve todo esse desenvolvimento, né? Você já tem aqui um período da concepção ao nascimento. Primeira infância do nascimento aos 3 anos, segunda infância de 3 a 6, terceira infância de 6 a 11. Aí você tem aqui a puberdade aos 11, a adolescência de 11 a aproximadamente 20. Tem sociedades que trazem a adolescência até os 18. Na nossa sociedade, a adolescência já foi considerada até os 21 anos de idade. Hoje, na nossa sociedade, nós consideramos a adolescência até 18 anos, né? Início da vida adulta, 20 a 40 anos. Vida adulta intermediária, 40 a 65. E vida adulta tardia, 65 anos em diante, certo? Pessoal, e quais são essas influências no desenvolvimento, né? Nós temos influências normativas, influências individuais, hereditariedade, ambiente. Existe uma série de influências que são consideradas, que são importantes, relevantes para o desenvolvimento humano, né? E que influências são essas e como nós podemos considerá-las, né? Normativas que são vivenciadas de modo semelhante pela maioria das pessoas ou dos grupos, né? Por exemplo, você consegue perceber, perceber dentro de um grupo de adolescentes algumas características que coincidem, porque eles se encontram nessa fase, né? Lógico que nós temos também as características individuais, que são as diferenças em cada indivíduo, em cada organismo. Nós percebemos também as influências da hereditariedade, que são as características inatas, herdadas pelos nossos pais biológicos, que eu conversei com vocês na nossa primeira aula sobre personalidade, que a personalidade a gente herda, a gente traz no nosso gene, as características, né, a cor dos olhos, a cor do cabelo, a cor da pele, o gênio, né, quando a gente diz assim, essa menina puxou para a mãe dela, então é o gênio forte, né, quando a gente escuta muito isso no senso comum. Então, vejam, a hereditariedade ela vai trazer esse conteúdo, esse aparato biológico, genético, mas também nós vamos ter as influências do ambiente, que são as influências não hereditárias, né, que são as experiências sobre o desenvolvimento, que vem do ambiente interno ou do ambiente externo, né? John Locke ele costumava dizer que nós somos uma tábula rasa, né? Somos uma folha em branco, um papel em branco, e que a partir das nossas experiências
nós vamos nos constituindo, nós vamos sendo construídos. Então, essa influência do ambiente, que o ambiente exerce também sobre a formação da nossa subjetividade, essa influência que exerce no nosso desenvolvimento humano. Pessoal, e aí, quando a gente fala em desenvolvimento humano, é importante nós compreendermos que existem vários grupos sociais que irão fazer parte do nosso desenvolvimento humano, né? São grupos de referência, são pessoas nas quais nós temos contatos diversos, são grupos, que fazem parte do nosso cotidiano. Aqui eu trago para vocês, por exemplo, a família. A família, ela tem significados diferentes em diversas épocas, em diversos lugares. Pode ser dividida em família nuclear, em família extensa, em família monoparental, em família homoafetiva, em família mosaico, que são famílias que se juntam de recasamentos. Então, vejam, a família é um grupo social no qual nós temos esse grupo como referência, assim como a escola é um grupo de referência, assim como a igreja, por exemplo, pode ser nosso grupo de referência, eh, um grupo que a gente tem que pratica atividade esportiva é um grupo de referência, entende? Então, a família nuclear, por exemplo, compreende laços de parentescos, laços biológicos, que envolvem duas gerações, que consistem em um ou dois genitores e seus filhos biológicos, adotados e enteados. Você tem ali a família nuclear. Essa família é mais tradicional. Pai, mãe, filhos, né? Família monoparental, você tem, por exemplo, filhos e o pai, filhos e a mãe, né? Família extensa, você tem dentro dessa família pai, filhos, mãe, avós, tios, primos juntos no mesmo lar, todo mundo, né, de várias gerações, é uma família multigeracional. Homoafetiva, formada por casais homoafetivos, duas mulheres e os filhos, dois homens e os filhos, né? Família mosaico são famílias reconstituídas de casamentos anteriores, trazem filhos de casamentos anteriores, quando duas pessoas decidem se unir, certo? Então, vejam, a família como um grupo social que também faz parte desse processo desenvolvimental. A condição socioeconômica é um fator que contribui para o desenvolvimento humano? Claro que é, né? Os fatores sociais, os fatores econômicos, eles irão descrever como o indivíduo e a família se desenvolvem, que tipo de renda eles possuem, né? Que tipo de alimentação, que tipo de moradia, educação, que trabalho possuem, de forma, pessoal, que, por exemplo, a variável pobreza, a pobreza pode ser prejudicial para o bem-estar físico, cognitivo, emocional, psicossocial das crianças e das famílias. Então, por isso que é tão importante a gente observar também esse viés socioeconômico no desenvolvimento dos nossos estudantes, no desenvolvimento dos nossos alunos, nas crianças que nós iremos acompanhar, né? Porque esse é um fator preponderante também que irá influenciar no desenvolvimento dessa criança, na aprendizagem dessa criança, na aquisição de habilidades, no desenvolvimento cognitivo, motor, físico, né? Porque a gente sabe das limitações que a pobreza impõe, né? Nós sabemos das dificuldades impostas eh, através de uma classe social baixa, de uma classe social que não dispõe de requisitos básicos para sua sobrevivência, né? Que se encontra em condições de vulnerabilidade social, de violação de direitos. Então, a gente precisa levar em consideração, sim, essa condição socioeconômica para o desenvolvimento humano. Outro fator seria a cultura, né, pessoal? O modo de vida que uma sociedade ou um grupo vive, né? Quais são as tradições, os costumes, as crenças, os valores, os comportamentos, né? A gente tem muitas peculiaridades dentro das sociedades indígenas, das comunidades tradicionais, ribeirinhas, quilombolas, o modus de vida dessas pessoas. Que cultura, que valores, que costumes elas carregam, né? Que linguagens, que dialetos, que gírias, que forma de comunicar essas pessoas adquirem, né?
e como esses costumes são passados de pai para filho, de geração para geração, né? A gente tem, por exemplo, ensinamentos, valores tradicionais que são passados de geração para geração. É aquele chá que cura uma dor de barriga, que a avó ensinou, né? É, algum outro, um banho, um remédio que cura algum tipo de enfermidade que foi passado de geração para geração. Então, veja a importância da cultura também para o desenvolvimento humano. Grupo étnico, tudo que nos atravessa também, né, pessoal? Enquanto ser social, a nossa ancestralidade, de onde nós viemos, qual a nossa raça, a nossa etnia, a nossa religião, a nossa língua, o nosso idioma, as nossas origens nacionais, regionais, né? Quais são os nossos costumes, o que que nos atravessa enquanto sociedade do norte do Brasil, por exemplo, né? O que características são essas que contribuem para formar um senso de identidade em nós, né? O nosso sotaque, a nossa forma de se comunicar, as nossas comidas, as nossas iguarias, né? Então, tudo isso também é importante nesse processo de desenvolvimento humano. Contexto histórico, a época em que nós vivemos, o tempo em que as pessoas vivem, se comportam, né? Se a gente for fazer aqui uma comparação entre a geração Millennium, a geração Z, a gente vai encontrar muitas diferenças comportamentais e muitas diferenças desenvolvimentais, né? Quem nunca escutou assim, ah, essa menina tem 12 anos, mas olha como ela já desenvolveu um corpo, né? E aí você vai lá nos nossos avós, quando a criança tinha 12 anos, ou adolescente, era franzino, tinha uma estrutura física bem menor, bem menos desenvolvida do que hoje um adolescente de 12 anos, né? Então veja como esse contexto histórico ele é importante para retratar como a nossa sociedade está vivendo. E aí inclui costumes, hábitos, alimentação, fatores nos quais nós estamos expostos, uma série de variáveis que contribuem para este desenvolvimento. Esse foi um exemplo que eu trouxe para vocês, que a gente pode fazer uma comparação, né, dos tempos antigos e de como está essa nova geração, né. Eu trouxe essa questão física, mas e comportamento, né? Escuto muito essas questões comportamentais. Na minha época, ah, os alunos agiam dessa forma, respeitavam o professor, né? Os alunos agiam de uma forma respeitosa com os pais, as pessoas eram mais eh, educadas, tementes, às figuras de referência. Hoje você tem algumas críticas em relação à nova geração, na forma com que a nova geração tem se comportado, uma geração mais questionadora, uma geração mais efusiva, uma geração tecnologizada, né, pessoal? Que antigamente não existia essa ferramenta para compreender a forma com que esses indivíduos se comportavam a partir dessa perspectiva tecnológica, né? Então, todas essas variáveis são importantes para que a gente possa compreender o desenvolvimento humano, e aí Baldes vai trazer também uma abordagem, né? A abordagem de Baldes vai trazer, né, alguns princípios básicos que fazem parte do ciclo de vida, né? O desenvolvimento ele é vitalício, o indivíduo, ao chegar a uma determinada idade, ele não está completamente desenvolvido, ele continua se desenvolvendo até a morte, certo? Então, é um processo vitalício de mudanças, de transformações, de adaptações, as pessoas vão se adquirindo características, valores, nenhum vai sendo mais ou menos importante que o outro, são processos existentes, né? E que o indivíduo ele vai tentando se moldar dentro desses processos. O desenvolvimento envolve ganho e perda, é multidimensional, é multidirecional, o indivíduo ele pode ganhar numa área e perder em outra, às vezes ao mesmo tempo. Então, assim, não existe só ganho, não existe só perda, né? Dentro desse processo existe uma série de fatores que vão se amoldando na existência do indivíduo.
influências relativas de mudanças biológicas, culturais, sobre os ciclos de vida. O processo de desenvolvimento humano, volto a repetir, ele é tanto compreendido a partir da perspectiva biológica quanto pela cultura, pelo social. E existe um equilíbrio entre essas influências, né? O equilíbrio entre tanto a influência biológica quanto a influência social. E é importante a gente compreender é, a relevância de cada um desses fatores. Desenvolvimento envolve mudança na alocação de recursos, investir em tempo, energia, talento, dinheiro, apoio social de várias maneiras. Isso era o que o Baldes trazia. O desenvolvimento ele vai trazer essa perspectiva da plasticidade. Pessoal, se a gente for levar, por exemplo, para a questão da neuroplasticidade cerebral, que a neurociência traz muito, nosso cérebro, quanto mais estimulado, mais ele se expande. É como se nós tivéssemos um cérebro que tivesse essa elasticidade, essa plasticidade, essa capacidade de se expandir, de se desenvolver. Memória, força física, resistência podem ser aperfeiçoados com treinamento e a prática, mesmo em idades avançadas. Então, o nosso sistema nervoso central, sobretudo, quanto mais estimulado ele for, quanto mais você lê, mais você desenvolve capacidades de leitura, de escrita, de habilidades cognitivas, de inteligência, né, de memória, certo? Para você ver a importância que o sistema nervoso central traz dentro dessa plasticidade neuronal, tá? O indivíduo, quanto mais pratica atividade física, mais ele ganha resistência, mais ele ganha força, mais o corpo ganha estabilidade no movimento, na questão motora, certo? Então, vejam, o desenvolvimento, ele traz essa noção de plasticidade. Quanto mais se desenvolve, quanto mais você estimula, mais você desenvolve. O desenvolvimento é influenciado pelo contexto histórico e cultural. Claro, já trouxemos isso, a relevância, a importância do contexto social, a importância do contexto cultural para o desenvolvimento de cada indivíduo, né? É, as circunstâncias ou condições definidas em parte pela maturação, que é a parte biológica, e em parte pelo lugar em que o indivíduo vive, o contexto social, a cultura, as pessoas que fazem parte das interações sociais desse indivíduo, né? O que que existe nesse meio em que o indivíduo está inserido, né? Que fatores sociais contribuem para a formação, e desenvolvimento de uma subjetividade, de uma identidade, certo? Então, essas foram as ponderações de Baltz relativas ao desenvolvimento. Então, pessoal, nesse primeiro momento é isso que a gente pode estar trazendo sobre desenvolvimento. Gostaria que vocês refletissem, né, tentassem compreender a partir dessas diversas perspectivas, né? Como que surge o desenvolvimento, qual a importância de todos esses fatores que eu trouxe para vocês, para o desenvolvimento, né? Tanto físico, quanto cognitivo, quanto social, né? Para que a gente possa compreender, né? O nosso aluno, o nosso estudante, no nosso momento de intervenção prática, no nosso momento de, enquanto profissional da pedagogia, né? Elucidando todas essas variáveis que irão acompanhar essa criança, esse adolescente nesse processo de ensino-aprendizagem, ou até mesmo um adulto, né? Quais são essas variáveis que influenciam dentro desse desenvolvimento, que contribuem para o desenvolvimento de determinadas habilidades, ou, por exemplo, identificar algumas necessidades, né? Algumas lacunas que precisam ser melhor investigadas e avaliadas, tá? Então, da nossa aula de hoje é isso. Desejo bons estudos a vocês e até a próxima. Tchau, tchau!